Olá, grande concurseiro, grande concurseira, e o vídeo de hoje é para ajudar os concurseiros de plantão, mais especificamente aqueles que vão prestar o concurso para o Instituto Federal de Sertão, lá em Pernambuco. Como eu sempre comento que o estudo para um concurso público começa pela leitura do edital, no vídeo de hoje eu não vou trazer nenhuma prova, mas vou trazer uma série de considerações para ajudar você a organizar o seu estudo, uma vez que a prova para esse concurso está muito próxima, né? Ela vai acontecer no dia 24 de agosto. Aliás, vai acontecer não, ela está prevista para acontecer e assim esperamos que o seja, tá? Tem aí na tela o edital e eu vou parar em algumas partes que eu considero relevantes para serem comentadas, mas se você tiver alguma dúvida sobre alguma outra parte desse edital, basta você deixar aqui a sua dúvida nos comentários ou se você quiser também acrescentar alguma informação para ajudar na interpretação desse edital. A interpretação do edital ela é muito importante porque ela vai ajudar a orientar todo o processo. Não é só na hora de responder a prova, nós já conversamos sobre isso. Um concurso público ele é todo um processo que se inicia com a leitura do edital, passa pela inscrição, efetivação da inscrição, estudos e até a realização da prova, tá? Então, temos aí o edital 69 e a primeira informação importante que eu destaquei no edital é a banca responsável pela organização do edital e pela elaboração das questões. A banca responsável é a banca da Fundatec. A Fundatec, ela é uma instituição sediada no Rio Grande do Sul, responsável por muitos concursos que acontecem ali naquele estado. É até uma surpresa ver que essa banca foi selecionada aí para uma área, um estado aí do Nordeste. Mas melhor a Fundatec do que outras bancas que tem por aí, porque eu, da experiência que tenho das bancas das provas da Fundatec, é uma banca que costuma ser muito organizada, provas claras e limpas, que facilitam ali o candidato na hora da realização da prova, tá? Então, a banca é a Fundatec, nós já vamos conversar sobre ela mais ao final do vídeo. Sabendo que é a Fundatec e já conhecendo essa banca, já é um referencial importante. Eu coloquei aqui o destaque para as etapas do concurso, mas nem precisaria, porque quem já é concurseiro raiz dos concursos do Magistério Federal, mais especificamente para os concursos dos institutos federais, sabem que os institutos federais, os concursos têm que seguir esse rito. Uma prova objetiva, algumas vezes objetiva e também discursiva, como não é o caso desse concurso, graças a Deus. Uma segunda etapa, que é a prova que costumamos chamar de prova de desempenho didático, alguns chamam de prova prática, outros chamam de prova didática, o que queira chamar, mas é a segunda parte obrigatória no concurso. E a última, que é exclusivamente classificatória, que é a prova de títulos, tá? Então, é muito importante. Para esse concurso, especificamente, nós temos uma característica um pouquinho diferente. Geralmente, os concursos têm para a vaga de língua inglesa uma vaga, né? Às vezes não tem nem reserva para PCD ou para negros, indígenas e quilombolas. Nesse concurso é diferente. Ele é uma excelente oportunidade aí para os concurseiros de plantão lá do estado de Pernambuco e dos estados ali na adjacência. Por quê? Porque ele tem aqui previsto, inicialmente, 3 vagas para ampla concorrência. Não tem previsão de vaga para PCD, mas tem uma previsão de vaga para negros, pardos e quilombolas, totalizando 4 vagas mais um cadastro de reserva. Ou seja, esse número que está aí inicialmente pode sim alterar-se ao longo do processo de todo o concurso, que o processo só vai terminar quando terminar o prazo de validade do concurso, tá certo? Então, essa é uma informação importante para colocar aí para vocês. Bom, coloquei aqui de novo, por quê? Porque aqui nós temos os valores atualizados para os cargos do Magistério Federal dos Institutos Federais. E essa tabela que está aqui de rendimentos, de vencimento, ela é a tabela que é cumprida por todos os institutos federais, seja lá de qual estado você fizer parte ou qual concurso você se interessar, você pode chegar, sim, a ter um vencimento básico de R$ 13.288, se você tiver
um doutorado, ou se você não tiver aqui não tem o RSC, né? Nós temos também o RSC, que é a retribuição por titulação, quando você cumpre uma série de pré-requisitos e comprova que você pode ter ali o nível equivalente ao doutor, tá? Esse salário, esse vencimento básico, ele é para um regime de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva às atividades de pesquisa, ensino e extensão, ressalvado ali os casos descritos em lei, tá? Que não vem ao caso, a gente não vai entrar aqui agora para não alongar o vídeo. Em cima desse valor aqui, você acrescente R$1.000 de ticket, né, de auxílio alimentação, ele vem em pecúnia na sua conta. Se você tiver filho com idade até 6 anos, você pode também usufruir do auxílio creche e vai ter aí também um adicional de auxílio saúde, que hoje, se eu não me engano, está na faixa de R$172, que eu me lembro, assim, o último que eu olhei no meu contra-cheque foi esse valor. Não é muito alto, mas é melhor do que nada, vamos combinar, não é mesmo, pessoal? Então, está aí na tela um excelente motivo para você que está se preparando aprofundar melhor ou se preparar melhor ainda para o seu concurso, e para você que não tem a menor ideia, mas gostaria de fazer um concurso de Instituto Federal, pode tomar como base essas informações como forma de incentivo, né, para você ingressar na carreira, tá bom? Como que vai ser o preenchimento das vagas? Pessoal, esse decreto que está aqui, o 9739 de 2019, ele é um decreto do governo federal que ele normatiza todas as regras para os concursos públicos. Então, o edital, quando vai ser elaborado e disponibiliza um número de vagas, ele tem que seguir as orientações que estão aqui nesse decreto, tá? Se vocês quiserem, é só colocar no Google ali o decreto e ele vai aparecer lá no site do Planalto, vocês baixem e deem uma lidinha, tá bom? A gente não vai se deter nisso agora, mas você precisa saber que ele orienta grande parte do que está descrito nos editais. Aqui nós vamos ter as informações tanto para as pessoas com deficiência, quanto para as pessoas que vão se inscrever ali nas vagas especiais. Eu vou passar um pouquinho direto, mas se for o seu caso, eu sugiro que você pegue o edital e faça uma lida minuciosa nessa parte para saber quais são os direitos que estão resguardados para você, que se encaixa nessa categoria, tá bom? Vamos para a parte que começa na parte das provas, a prova objetiva, tá? Esse concurso aqui, ele é um concurso que não tem prova discursiva, ele tem só prova objetiva, totalizando 60 questões, com diferentes conteúdos, aonde a parte de conhecimentos específicas vai abarcar 20 questões. Então, essa é a informação importante inicialmente, tá? Qual vai ser o tempo de prova? 4 horas de prova para você responder às 60 questões aí. Considerando os concursos que têm acontecido ultimamente, é um tempo razoável, né, pessoal? A data provável já está informada lá no cronograma, é 24 de agosto, então vamos aguardar essa confirmação. Por enquanto, é essa a data que está válida. Mais adiante, vem aqui os critérios de aprovação. Então, para aprovação, vai ter que fazer 60, pelo menos atingir 60 pontos na prova teórico-objetiva. E para essa prova, não pode zerar nenhuma componente da prova. Então, tem português, tem legislação, se não me engano, tem conhecimentos didáticos, você tem que acertar pelo menos uma questão de cada uma dessas provas, além da de conhecimentos específicos, para você não ser eliminado. Atingindo esse percentual mínimo, por ordem decrescente, né? Eles vão classificar ou seja, eles vão chamar para a prova de desempenho didático. Eles vão chamar na língua inglesa aqueles de ampla concorrência, mais um de o quilombola, indígena, né? Pretos e pardos. Então, eles vão chamar aqui, ó, inicialmente são 3 vagas. Então, eles vão chamar 25 candidatos para a prova de desempenho didático, vão chamar 4 para o PCD e vão chamar 25 para pardos, quilombolas e indígenas. Ou seja, serão classificados ali num total de 54 candidatos. Sabendo que, se dessas 25 aqui não forem preenchidas com os candidatos que precisam ter essas características, automaticamente o número passa para a ampla concorrência. Ou seja, esse número pode aumentar.
Aí eu até destaquei, né? O que é o PPIQ? É pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. Esse é o termo correto, tá, pessoal? Bom, temos aí, então, a prova objetiva. Depois da prova objetiva, ele vai falar sobre o sorteio dos temas da prova de desempenho didático, mas eu não vou ler isso agora. Vamos um pouquinho mais adiante. Vamos passar primeiro na objetiva, depois a gente volta no edital para tratar dessa parte, né? A prova de desempenho didático, o que é que ela vai precisar ter. Eu achei que eles foram muito claros na prova de desempenho didático, coisa que não costuma aparecer em alguns concursos, porque eles especificaram aqui, ó, o candidato deverá entregar, no ato da identificação da prova de desempenho didático, o plano de aula redigido em língua portuguesa. Ou seja, se a sua vaga é para a língua inglesa, mas o seu plano vai ser em língua portuguesa, conforme regulamentos estabelecidos no edital para essa convocação, contemplando os seguintes aspectos, ó. Já diz o que precisa ter no seu plano de aula, tá? E aí, na parte de títulos, novamente, ele vai falar sobre a hipótese, né, de não ser preenchido pelas vagas reservadas aos PPIQs, e o que diz lá o anexo 3 do decreto 9739. A gente já vai chegar aqui no percentual para esse concurso, tá bom? Bom, indo um pouquinho mais adiante, os critérios de desempate. Primeiro critério respeitado é o Estatuto do Idoso, tá? O segundo critério vai obedecer essa ordem, a maior pontuação na nota de conhecimentos específicos. Olha aí a importância de você acertar o maior número de questões possíveis da sua área, tá? Depois da prova sobre os conhecimentos pedagógicos na educação tecnológica e assim por diante. São aí os critérios de desempate. A homologação do resultado vai respeitar o anexo 3 do decreto 9739. E o que isso significa? Está aqui, ó, a classificação final, ó, o quadro de aprovados para homologação final, de acordo com o anexo 3 do decreto 9739. Está aqui para o pessoal de língua inglesa, olha. Inicialmente eram 3 vagas para ampla concorrência, serão classificados, aprovados na ampla concorrência, 15 candidatos. Será aprovado um candidato para portador de necessidades especiais e 6 para pretos, pardos, indígenas e quilombola, totalizando um número de 22 vagas para este concurso. Gente, são muitas vagas em se tratando de institutos de concurso para o Magistério Federal, tá? Uma excelente oportunidade aí que vale muito você se preparar bem para esse concurso. Saindo dessa parte aqui, aí tem as exigências para nomeação, né? Que eu coloquei ali como destaque, você vai ler para saber se você preenche todos esses pré-requisitos ali. A ordem de como serão classificados e como serão chamados. E aí nós vamos para a parte que nos interessa, em primeiro lugar aqui, que é a parte sobre a língua inglesa, o conteúdo programático. Está aqui o conteúdo programático, ó. São 10 itens no conteúdo programático para essa prova. E aqui é que eu vou colocar algumas observações e algumas orientações para você que está estudando para esse concurso. Se são 20 questões, qual é o raciocínio que a gente tem? Que o examinador vai sim cobrar todos os itens que estão descritos na parte de conteúdo. Então, você tem que estudar todas as partes que estão descritas. A Fundatec, ela tem uma particularidade que eu não consegui ver nesse edital, pelo menos para mim não apareceu. Ela costuma descrever nos seus editais o referencial teórico que ela vai utilizar para elaborar as questões. E aqui já fica uma dica bafônica. Como a Fundatec foi a responsável pelo concurso do Instituto Federal de Farroupilha, agora de janeiro de 2025, e também do concurso do IFSU Rio Grandense, vai lá na internet, procura o edital, dá uma olhadinha no conteúdo programático e também dá uma olhada no que eles colocaram como referencial para estudo para aquelas provas que aconteceram no início do ano lá no Rio Grande do Sul.
A Fundatec gosta muito de prestigiar, e eu acho isso muito legal, o professor Wilson Lefa, né? Um dos maiores linguistas brasileiros, que coincidentemente é gaúcho ali do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, aqui já fica essas duas dicas. São 20 questões que você vai ter, então já pode esperar, que todo esse conteúdo vai ser cobrado, e aí quer estudar, vai lá no site da Fundatec. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Eles costumam colocar lá as provas anteriores. É outra coisa muito legal da Fundatec, ela costuma publicizar as suas provas, tá? São provas geralmente muito tranquilas, muito bem organizadas, nada de peguinha. Inclusive, como ela disponibiliza, é até bom você pegar lá tanto a prova do IFE do Sul Rio Grandense, quanto de Farroupilha, para você baixar e responder essas questões e ver ali qual é a estrutura das questões que a Fundatec coloca nas suas provas, tá? Fica aqui essa dica para vocês, então, para vocês começarem já a estudar. Das duas provas, eu já fui lá no site da Fundatec, já baixei as duas provas e já fiz a análise das duas, tanto da IFE do Rio Grande do Sul como do IFE Farroupilha. A prova que tem conteúdos que mais se assemelham a esses conteúdos que estão aí na tela é a prova que foi aplicada para o Instituto de Farroupilha. Principalmente na parte do que se refere aqui, ó, a verb tenses, que ela tem duas questões, eu achei muito interessante, teve gente que ainda errou aquela questão, e tem muitas questões sobre estratégias de leitura. Então, eu, se fosse você, começaria estudando a prova do IFE Farroupilha. Então eu deixo a do IFE Rio Grande do Sul para lá? Não. Depois que você fizer a de Farroupilha, pegue a do IFE Sul e responda também as questões, né, pessoal? Porque, como eu costumo dizer aqui, conhecimento é igual a dinheiro na sua conta. Quanto mais, melhor, tá certo? Bom, aqui são as minhas considerações sobre esta prova que vocês vão fazer. Não vai ter preparatório, não vai ter simulado, porque já está aí bem em cima da hora, né? O pessoal do Magistério Federal já vem trabalhando desde o mês de abril aqui com mentorias aos sábados, então eles já estão bem preparados e eu trouxe aqui essas dicas finais aí para vocês que estão estudando para esse concurso ou que pretendem participar de outros concursos do Magistério Federal que estão por vir aí ao longo do ano. Nós já sabemos que vamos ter aí o do IFE do Pará, né? O edital já foi publicado. Estamos na expectativa do IFE da Paraíba também. Eu não sei por que ainda não saiu, porque se o IDECAN já fez o concurso municipal de João Pessoa e já fez o concurso também da Secretaria Estadual da Paraíba, só falta agora publicar do Instituto Federal da Paraíba, mas nós temos aí uma previsão também de concurso para o Piauí, entre outros que costumam cogitar aí na internet. Bom, eu espero que essas informações ajudem você a organizar os seus estudos nessa reta final. Não esquece de deixar aqui na descrição algum comentário, alguma pergunta sobre uma informação que você gostaria ou que fosse esclarecida, ou você mesmo trazer uma informação que possa ajudar aí na preparação para esse concurso. Considere deixar o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Compartilha com o seu colega que vai fazer concurso também para o Instituto Federal. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!